Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui em mais um podcast muito especial de perguntas e respostas. Então, os temas hoje vão ser variados. Eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Gente, Deus abençoe sua vida. Meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor, teólogo, trabalho com libertação há muitos anos, batalha espiritual junto com a pastora Fabíola Lobo. A Tá gente vendo? Falei meu nome. caminha. Ai, É isso aí, uma alegria estar com você. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E a gente está fazendo algo que a gente estava preparando já há muito tempo, pegando as perguntas que vocês mandam para a gente e respondendo aqui. Então, tem muitas perguntas que são dúvidas gerais e outras que sim. são às vezes curiosidades, né? E Às vezes, tudo é muito esclarecedor, né, gente? Você vai às vezes pode ser que você não tivesse nem interesse, nem a dúvida em uma determinada questão, mas aí com esclarecimento traz muita são perguntas entendimento. muito inteligentes, né? Que a Inteligentes, gente muito quer. boas. E antes de a gente começar, lembre-se, os nossos livros, eu tenho 9 livros publicados, todos eles no www.institutoexodos.com. E esse ano, aliás, ano que vem, de 15 a 26 de janeiro, a gente vai estar junto numa aventura, uma viagem para Israel. A gente entra ali naquela borda fronteiriça, né? A gente passa em Madaba, em Petra. Petra é a Petra, uma das maravilha do sétimas mundo. maravilhas do mundo antigo. E é mesmo, né? É lindo É demais. lindo demais. A gente vai ao sítio arqueológico de Gerash, a gente entra pela Galiléia e vamos visitar desde ali do Mar Morto, as chamadas ruínas, né, de Qumran. A gente sobe, fica ali num balneário lindíssimo, sobe para Jerusalém, vai ser um passeio. Eu vou ministrar esse livro aqui, ó, para todos aqueles que são famílias. Eu não passo disso, então quer dizer, quando chega o ônibus fecha, porque a gente vai de avião, é, São Paulo, Tel Aviv, Amman, e mas depois que enche eu não deixo mais. Então as inscrições são limitadas, quiser caminhar com a gente vai estar junto numa grande aventura, amém? Vamos lá? Vamos começar. E eu já selecionei aqui, tem muitas perguntas chegando, perguntas muito interessantes, mas tem uma pergunta aqui que eu vou começar com ela, porque realmente é algo que muitas famílias, pessoas, mulheres, casais têm essa dúvida, que é sobre o aborto, né? Qual o livro, tem algum livro, pastor, que o senhor fale sobre como ministrar com uma mulher, uma mãe que cometeu um aborto? Ela cometeu, foi um ato realmente que ela cometeu. Como lidar com essa situação? Como ministrar na vida dessa mulher, dessa família? A libertação, antes de responder, tanto a libertação quanto a cura da alma, elas devem caminhar juntas, tá? Você vê que a pergunta que a pessoa faz, ela é carregada de arrependimento. Existem muitas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente tropeça, a gente fala assim, eu podia voltar lá atrás, eu queria voltar lá atrás e não fazer mais. Então, a primeira coisa que você deve entender, quando você vai ministrar, você está lidando com aquilo que a gente chama de ruínas da alma, né? São experiências que a gente tem, que a gente fala assim, por que eu fiz isso? E para esse tipo de experiência, de dor, você vê que a pergunta carrega dor. Muita gente que chega no gabinete está dolorida emocionalmente. Você tem que primeiro apresentar o perdão. O perdão é a chave para libertar. Senão você fica preso nesse passado e começa a achar que tudo está dando errado na sua vida por causa Sim, por esse daquilo. ato. Então você tem que entender que ela sabe, essa pessoa sabe que ela derramou um sangue de um bebê. Não interessa. Uma morte, né? Mas ela também tem que saber que Jesus foi moído. Gente, o que Jesus passou na cruz, eu, por exemplo, venho de uma raiz católica. Minha mãe era católica. Então, você entra na igreja, você vê a imagem de um Jesus com um sanguinho no joelho, um sangue na mão, né? Mas você não, aquilo ali não é a dimensão. Tentando minimizar o sofrimento, né? Aquilo não é a realidade, gente. A pessoa que era crucificada, Jesus foi crucificado na hora terceira, ou seja, 9 da manhã. 9 da manhã, quer dizer, ele passa por aquele processo de sentença final,
entre 6 da manhã, que é quando o dia começa em Israel, naquele tempo não tinha lâmpada, energia elétrica, o sol nascia, começava o dia. Ele é julgado e às 9 da manhã ele é crucificado. Foi um processo que foi muito rápido. Jesus apanhou a noite inteira. Ali, num lugar chamado Gábata, que a gente vai em Israel, Jesus é esmurrado, é cuspido. Ele passa a noite toda apanhando, né? Aquele filme é, é, a- sobre Cristo, do Mel Aham. Gibson, Isso. aí parece assim, Jesus apanhando de dia. Não, apanhando de dia não. Ele apanhou foi de noite. Só quando Pilatos manda ele ser chicoteado é que já era de dia. E aí, ali ele sofre, ele carrega os nossos pecados. Então, vou dizer para você, mamãe, que abortou. Eu vou dizer para você, esses 2 livros aqui eu trato disso, Sangue nos Umbrais e o Discernimento Espiritual. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que existe perdão para arrependimento. Jesus, ele vem para perdão de pecados. As pessoas gostam de acusar os pecadores. Jesus gosta de perdoar os pecadores. Você confessou o teu pecado é apagado. Esses livros, está perguntando sobre livros, eu estou te indicando, mas eu estou falando para você. Jesus já pagou esse preço aí Isso. que você está carregando. Então é dessa Então, forma que você tem que ministrar na vida dessa mulher, é isso dessa aí. mãe, É né. isso aí. E você vê que é uma pergunta, às vezes tem muitas pessoas que têm vergonha, medo de fazer uma pergunta assim. Essa e muitas outras com medo, assim, parece até aquela história: "Foi um amigo meu", ó, não foi comigo não, "um amigo É, meu". Gente, não tem nada a ver. Nós ministramos homens, mulheres que passaram, que viveram ou vivem das mais diversas experiências, passaram por muitas situações. mas, Ainda que você não tenha praticado, mas com certeza vai ter alguém na sua célula, na sua igreja, na sua família que vai ter que mas, amor, ministrar sobre isso. todo mundo pratica. Quem que não tem a vergonha? Gente, Adão, quando ele pecou, ele se escondeu. Deus perguntou: cadê você, Adão? Eu me escondi, Isso. eu vi a tua voz. Tem versões que dizem: ouvi teus passos e me escondi. Essa maneira da gente se esconder, ela é satânica. O diabo é que fala assim: ó, cala a tua boca. E também muitas do aqui, nessa pergunta especificamente fala de uma mãe que praticou, mas também tem muitas pessoas que têm a dúvida quando é um aborto espontâneo, Não. que na verdade também é uma perda, né, é aquele feto que morre, de uma maneira, natural, não se retém, não leva adiante essa gravidez e a pessoa fica com muita culpa. A pessoa que: "Puxa, eu já tive tantos quadros de aborto, não consigo engravidar". Às vezes é necessário, né, pastor, a gente até fazer um processo, orar por ela, para trazer a paz É. sobre a vida dela, orar pelo útero, fazer até uma pesquisa, um inventário espiritual familiar, Mapeamento, né? um mapeamento da família, ver porque pode ser tanto uma condição genética, uma É. hereditariedade, muitas pessoas Fisiológica, fisiológica, biológica, muitas famílias mas têm pode ser essa espiritual também. dificuldade, muitos casos de infertilidade na igreja pode Na na família. família pode ser também algo bem pontual. Então é importante sempre a gente investigar, por isso que a investigação é tão importante, né. Pastor, como ajudar um rapaz que confessou atração sexual por crianças? Tá, então como é que eu vou ajudar um rapaz que chega para mim e fala assim: pastor, eu tenho atração sexual? Vamos lá. A atração, olha o que eu estou falando. Eu sei que aí ele está na beira de cometer um crime. A pena é crime. O abuso de menores é crime, previsto no Código Penal. Isso dá cadeia. Então a pessoa não, eu estou falando, respondendo uma pergunta de alguém que tem atração, eu estou entendendo que não cometeu ainda. Confessou, né? Então vamos lá, primeira coisa, Confessou. a tentação não é pecado. Ah, pastor, eu estou sendo tentado. Jesus foi tentado. Paulo foi tentado. Pedro foi tentado. Espera aí. Adão foi tentado. Todo ser humano é tentado. Uma coisa é atração. Uma coisa é você ficar atraído. Eu vou usar um exemplo mais simples. Pastor, eu tô atraído, tem uma confeitaria de frente da casa, tô atraído para comer um brigadeiro. Mas peraí, você tem uma doença que você não pode com açúcar, você não Doce. pode comer. Então, se a pessoa não pecou ainda, preste atenção nisso. Para a pessoa que abusa de criança, que comete esse tipo de torpeza, esse tipo de covardia, eu sempre digo, ó, tem 3 6 para você.
cemitério, porque você tá indo em espírito de morte. Um pai desse te pega, um pai de uma, ele vai querer vir de fato. Número 2, cadeia. Você vai preso. E uma criança na cadeia vira uma menina. Vira uma menina. Ou então é caixão mesmo. Então, eu sempre digo à pessoa, cuidado, porque existem pecados que também são crimes. Então, vou te falar. Adultério é pecado, mas não é crime. Agora, roubo é pecado e crime. Violência física, né? Violência física é pecado e crime. Uhum. Violência sexual é pecado e crime. Agora, como é que você vai ajudar essa pessoa? Número 1, você abrir o jogo para ela. Esse tem que ser um papo. Primeiro, eu não começo no espiritual, não. Começo na verdade. Ó, tu vai morrer. Alguém vai te pegar. O abuso sexual promove abuso sexual. Então, quero ajudar a pessoa. Você foi abusado? É a primeira pergunta que eu vou fazer. De onde que nasceu isso? Aí eu quero confessar que eu tenho uma atração sexual desvirtuada. Eu sempre pergunto, onde começou a tua vida sexual? Você vai notar que normalmente essa pessoa também foi abusada. Isso é 95% dos casos. Não são todos. A pessoa vai. Aí você tem que levar ela ao perdão. Porque ela foi abusada dentro de casa. Não fica pensando que foi. Acontece fora de casa? Acontece. Mas normalmente é vizinha, é parente, é padrasto, é mãe. Eu já atendi mãe que abusava sexualmente do filho. Eu já atendi. Então, são casos de abusos domésticos. Se você for numa delegacia das mulheres, ou da infância e da juventude, você vai ver que as denúncias de abuso, elas são de pessoas próximas e de confiança. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a pessoa foi abusada? Aí pode ter entrado aí um espírito imundo. Pode ter. Aquele espírito imundo, ele repete. Ele faz a pessoa repetir aquela iniquidade. Só tem o espírito imundo, ele sai com confissão, arrependimento e perdão. Eu estou falando isso aqui em toda live. Essa pessoa que foi abusada, olha, não é, eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. Ela tem que perdoar o abusador. Tem que perdoar. É ela que vai sair livre. Perdão é libertador, né? Em segundo lugar, essa pessoa não foi abusada. Eu quero saber quando foi a primeira relação, quando foi o primeiro relação sexual que ela teve. Ainda que não seja uma relação sexual na infância, na adolescência. Como é que foi? Foi num prostíbulo? Tem muita gente que faz, a gente que tem vida comum, tem relacionamento, chamados cultos sexuais. Tem muita gente que faz. Então, eu de cara ia colocar a mão na cabeça dela, repreender esse espírito de sedução maligna na vida dela. Esse assunto realmente é Deixa muito eu amplo, indicar né? um livro aqui. Isso perguntaram aqui. Tem algum livro que o senhor indique para essa área bem específica sexual? Eu tenho um livro aqui chamado Aliança de Almas. É um livro que eu falo sobre o poder espiritual da sexualidade, mas esse livro aqui não é para condenar ninguém, não. Tá pensando que eu vou meter o dedo na ferida? Não vou, não. Isso aqui é para libertar cativos. Jesus vai dizer para aquela mulher que foi pega adultério, vai, não peques mais, e eu não te condeno. Então Jesus, ele quer libertar. Aqui eu falo sobre aliança de almas, como que o sexo define pactos. É bom a pessoa entender. A sexualidade define alianças espirituais. Por que que os corações hoje estão desorientados na questão da paixão? E aqui eu trato desse assunto, ó, a intimidade sexual e abuso sexual. Ele vai terminar o livro, eu falo sobre repúdio, sobre divórcio, sobre novo casamento, sobre segundo casamento e sobre perversão sexual. Esse livro aqui é muito bom. É uma revelação E que tem Deus o me curso deu. também. Também tem um Tem o curso. curso. Também tem um curso online, lá no curso.pastorlobo.com ou direto no pastorlobo.com, está lá o curso, chama-se Aliança de Alma. Vai ajudar muito você a tratar, a cuidar dessa pessoa que está pedindo ajuda. Vamos lá, mais uma pergunta aqui também bem interessante. Pastor, contratei uma manicure e sem saber que ela era espírita.
eu posso me prejudicar com isso? Aqui no caso é a manicure, né? Mas são tantas coisas, tantos serviços, tantos lugares que a gente vai, a gente nem conhece, né? Pois é, outro dia me fizeram essa pergunta e é bom. Vamos lá, gente. A gente vai na padaria comprar um pão. Como é que você vai saber se o padeiro ele é cristão ou ele é feiticeiro? Ele é cristão ou ele é ateu ou ele é satanista? Não há como saber. Então, você contratou alguém para fazer um serviço na sua casa, Sim, um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro, um pintor. Você contratou alguém para consertar teu carro. Gente, aproveite isso. A Bíblia diz que é interessante como Jesus ora em João 17. Ele fala: Não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aproveite a sua manicure. Ela tem uma outra religião, é isso que ela é fala? espírita. Gente, aproveita para falar de Jesus. Sim, Ela tá lá, sei lá, mulher que gosta disso, tá tendo aquele botando tempo ali, né? aproveita para dar um testemunho, para Isso. falar, olha, é, a manicure ela é meio que um psicólogo, né? Manicure, a pessoa aproveita que está ali, E conta a vai vida falando. dela. Aí faz o seguinte, conta da tua vida com Deus para ela. Sim. Conta de Jesus. Fala assim, ó, eu consegui perdão na minha vida, eu comecei a recomeçar, eu consegui recomeçar porque Jesus entrou na minha vida, porque Deus me abençoou, tá? As pessoas não vão te contaminar porque elas têm uma fé diferente. É você que vai influenciar. A contaminação é algo ruim, né? Lembra? Foi contaminado com o vírus do Covid. Olha, a gente não contamina ninguém. O que a gente faz? A gente influencia. Leva. Aí quando tua manicure fala, mas eu também quero isso. Aí, depois que você terminar, pega na mão da tua manicure, ora por ela. Não é borrar tua unha, né? Que tem um negócio. Você quando É, faz não unha, vai né, amor? estragar, Você né? quando faz É, unha, pode você não tocar. toca, fala assim, amor, resolve pra mim aqui. É. Mas ora por ela, abençoa ela. Fica com Seja medo dessas bênção, coisas. né? E é o que o pastor falou, gente, tem tantos lugares que a gente vai, às vezes a aparência é tudo maravilhoso, são restaurantes. Restaurantes consagrados, lugares consagrados. Às vezes parece que é uma coisa mais chique do mundo. Você ali entra com tanta tranquilidade, só vai mal, dar graças pela comida, mas por trás daquilo, às vezes, há tanta consagração. Então a gente tem que aprender realmente a isso, a ser bênção, aonde a gente vai pisar a planta dos pés, estabelecer a autoridade, o domínio do Senhor naquele lugar. Onde você entrou, o Espírito Santo está com você. Agora tem casos também, aqui vou pegar aqui o da manicure, mas tem outros serviços. Tem algumas coisas que tá tão evidente que aí às vezes você não quer mais, É. né? Já aconteceu de algumas pessoas a gente está ministrando, poxa, eu tinha um cabeleireiro, ou era um profissional, uma faxineira, que era e me incomodava muito, ficava falando o tempo todo, e aquilo me incomodava. Aí também a gente tem o quê? O discernimento, a paz. Se você também não está tendo paz, se você não vai ser bênção, daí você encerra ali aquele serviço. Ah, não quero ir naquele restaurante, não me sinto bem. Puxa, tive que cancelar com a faxineira, não estava legal, não estava gostando, minha casa não estava. Tem que também ter esse entendimento, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu trabalhei numa multinacional. É muito interessante isso. A multinacional, ela tinha um dono, era o dono. Aham. Só que o dono não aparecia. Quem aparecia era o CEO, que era o presidente Sim. geral lá. Esse presidente, ele tinha diretores que a gente chamava de verticais, né? O diretor de vendas, o diretor tecnológico, né? Diretor de marketing. E eu estava debaixo de uma dessas diretorias. E esse diretor, é interessante, ele fazia reunião para tratar de alguns assuntos. Aí ele vinha com um pó e jogava no chão. E eu tô vendo aquilo, Olha. eu era o chefe lá, eu não falava nada. Aí depois é que ele contou, era o quê? Era terra de cemitério. Ai. Esse cara era o quê? Ele fazia um feitiço lá, fazia a bruxaria dele, fazia a macumbaria dele, ele vinha e jogava a terra. Aí um dia ele caiu na besteira, e eu tô lá quieto. Eu pastor na época, já era pastor ordenado, e aí ele veio e falou o seguinte, não sei o quê, não, porque o Lobo é pastor, ele não gosta disso. Aí eu falei de Jesus ali naquela reunião, um monte, só gente graduada, né? Só gente importante, e na época
eu não tinha uma função de destaque, e aí eu falei para ele sobre o poder de Deus. Mas eu falei mais ou menos o seguinte para ele: o que vem de baixo não me atinge. Foi mais ou menos isso. Ó. Você está querendo crescer, pedindo ajuda para o diabo, você vai É. cair. E ele torcia contra mim. Veja bem, eu deveria produzir para ele, né? Porque ele é um. E, gente, a pessoa, é interessante, como Deus me abençoava. Aí quando chegava na hora de ver números, porque a empresa quer ver números, aí vinham as verticais e eu sempre cumpria as metas assim, com os pés nas costas. Deus me abençoava assim, e ele torcia para Ah, minha. contrário. Aí, Olha a aí o cegueira, que né? É muita aconteceu? Eu fui cegueira. promovido acima dele. Aí, interessante, é que eu não quis mais o meu pastor. Eu acabei ficando na função, acho que 2 meses, e pedi as contas, porque eu estava doido para ir para o Ministério Pastoral de Tempo Integral. Aí meu pastor me chamou: Lobo, ó, vem que eu quero você no tempo integral. E aí era um excelente salário, né? Que eu recebi. Eu falei: não, não, meu negócio é ministrar para o povo de Deus. E fui embora. Então, essas coisas não devem fazer a gente temer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tá bom? Mais uma perguntinha aqui bem cheia aí de dúvidas nos dias de hoje, que é sobre as festas juninas. Olha aí, estamos no Ih, mês das festas juninas. pronto. Tinha Pastor que vir. Essa tem que vir, essa tem que vir. tem que vir nessa época. Daqui a pouco chega o Papai Não, eu Noel. vou Já falar passou o sobre isso. coelho da Páscoa, Vou agora. falar sobre isso. Pastor, um cristão pode comemorar as festas juninas? Para mim, ela já deu aqui a opinião dela. Para mim, não. Vamos lá, gente. É, comemorar, participar, celebrar. Bom, a festa junina no Brasil é uma festa que marca a chegada do inverno, tá bom? Daqui a pouco a gente está chegando no inverno aí, e são celebrações a entidades que já morreram. Então, São Pedro, São João e Falar dos santos, né? Santo Isso, Antônio, sei Santo lá. Antônio. Tem mais um. Essas São pessoas, João, é mesmo, São João, João. João que escreveu o Evangelho, João, gente, já morreu. Pedro Foram homens. já morreu. Então não existe contato entre morto e vivo. Você tem que entender isso. O nome disso é necromancia, tá bem? E aqui a gente quer ser eu quero ser o mais polido possível. Mas se você não tem uma fé bíblica, a Bíblia diz que você não deve. Agora, essas celebrações são carregadas de rituais. O que eu oriento? Ah, pastor, tem gente que diz o Natal é do diabo, o Papai Noel é do diabo. Nós mesmo tivemos uma formação numa igreja, nosso pastor detestava o Natal. Aí, daqui a pouco vem a Páscoa, aí a Páscoa tem chocolate, aí Tem o pessoal diz que coelho. o ovo, Não tem coelho. nada a ver com coelho, Então, nem com eu vou chocolate. dar uma Não tem orientação como mesmo. pastor de libertação aqui. Não deixe de aproveitar nenhum momento para evangelizar. O que você não pode é se misturar ritualmente. Então, por exemplo, tem igrejas que fazem a festa da roça. Tem igrejas que fazem a festa country. Presta atenção. O que ela está fazendo? Ela está arrancando. O que a igreja está avançando? As portas do inferno vão recuar. A igreja está se apropriando de uma festa maligna, mas está provocando uma festa abençoada. Aí, em vez de você bota lá música de crente, você bota comida de crente, você não vai botar cachaça. Você bota no ritmo, Você né? vai botar o quê? O suco de uva, o E refrigerante. aquelas. Você vai botar o louvor, você não vai botar canções para entidades. Gente, aquela festa que era uma festa do diabo vira uma festa de Deus. Tá entendendo? E as pessoas Então gostam, né? não De se estar preocupe. juntas. Aquela comida Boa, aquelas coisas de problema de você milho. comer o quebra-queixo, Ai, comer o quê? O que tem na festa junina aí? puxa, tudo de milho, né? E pamonha, Então, eu vou aqui pamonha. repetir, gente. Pega essas festas ruins e transforma em bênção. Mas tá bom. Pega a maldição e transforma em bênção. Ah, não vou celebrar o Natal, porque o Natal é do diabo. Gente,
O Natal Fala de era uma Jesus. festa nas mãos dos pagãos. Era a festa do Natalis Solis Invictus. Eles adoravam um deus pagão. O que que a gente faz? A gente pega a festa maligna. Você não quer falar de Papai Noel, fala de Jesus. Aproveita. A gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Sim. Mas não, nós não comemoramos no Natal o dia do nascimento de Jesus. Nós comemoramos o nascimento do Cristo, algum dia. E aí foi escolhido, então vamos tomar essa festa do Vamos. diabo. Agora, dia 25 de dezembro, nós vamos celebrar Cristo. Vocês estão entendendo isso? A Páscoa cristã não tem nada a ver com a Páscoa judaica. Sim. Nada a ver. Mas o que você faz? Você aproveita, porque Jesus ressuscitou num domingo, que era o domingo logo após a Páscoa. Então, a Páscoa era celebrada na festa dos pães sem fermentos, era uma preparação de quinta para sexta. Aí na sexta-feira começava a Páscoa, né? Que são a festa de 7 dias, o judeu faz festa longa. E aí, no segundo dia, do terceiro dia da festa, Jesus ressuscitou. O que a igreja fez? Aproveitou essa festa que reunia tanto. Agora nós vamos celebrar outra. Então, festa junina, festa julina, festa agostina, festa setembrina, não importa. Vamos festejar e vamos colocar Jesus no centro. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Eu vou só dar mais um exemplo. Tem pessoal que fala, pastor, é pecado ir no estádio de futebol? Pecado é você xingar palavrão, é você estar em briga de torcida, é você odiar o cara. Tem um cara que divide o restaurante contigo, aí você é vascaíno, o outro é flamenguista, o outro é corintiano, o outro é palmeirense, o outro é paysandu, não importa. O outro é Ceará, o outro é Bahia. Aí vai pro estádio e vira um monte de bicho. Um briga com o outro, taca pedra, taca rojão, dá tiro. O pecado, ele tá aqui dentro. Aproveite essas festas. Agora, você não pode participar do ritual. Então, vou lá, é uma festa ritual, eu não vou. Agora, vamos pegar então, vamos fazer uma festa da gente aqui, uma festa de crente para a glória do Senhor. Então, e até trazendo isso aqui, ó, que o pastor falou agora, da gente pegar e transformar tudo para Jesus, colocar Jesus no centro das festas. Gente, hoje no Brasil, as festas juninas, elas não têm nenhuma, praticamente eu posso dizer assim, nenhuma, não sei colégios católicos, assim como que é, mas elas não fazem mais nenhum tipo de, de idolatria realmente a esse tipo de santos, né? Não. Aí a pergunta que eu quero trazer é para assim, se eu mando meu filho ou não, aonde eu quero chegar? Que você pese se também pode estar fazendo mal, não é? É. Às vezes tem muito pai e mãe aí que tá até causando uma dor no coração de uma criança que não deixa participar de nada, que também vai depois se revoltar, como chama assim, contra a igreja. Explica um pouquinho sobre Eu isso. entendo o cuidado. Eu tenho cuidado. Mas tem que ter. Então, teve festa junina que eu nunca permiti que meus filhos fossem. E teve festa junina que não tinha um caráter ritual. Entendeu? Sim. Não era uma festa de quermesse, não era uma festa de idolatria, Isso, não era isso. nada disso. Então, depende do contexto. Agora, eu vou falar para essa mãe, parece que é uma mãe, né? Um pai. É interessante que tudo tem que ser feito por fé. Eu nunca tive medo que essas coisas contaminassem meus filhos. Por quê? Eu sempre mantive meus filhos no altar. Sempre mantive. Meus filhos nunca se preocuparam com isso. Eu não lembro da gente preocupado. Você fala que não vê também porque a gente não vai. Há quantos anos você não vai numa festa junina? Eu não vou, sei lá, décadas, sei lá, que eu não devo ter ido. Agora, então a gente não sabe como é que isso acontece aí pelo interior. Mas eu vou dizer para você aqui. Algumas religiões. Eu vou falar para você aqui. idolatria. Vou repetir. A questão é o ritual. Eu repito para você. É você aí é celebração. A gente só celebra Cristo. É isso. Tem gente, Fabio, que tem que estar. A empresa manda o funcionário para ir lá trabalhar. Tem professor que está numa. Crente. Ah, sim. Ele está num tá na colégio. escola Que o colégio tem a festa junina. Pô, tem professor. Daqui a pouco vai chegar o Halloween. É a mesma pergunta que vai vir. Aí, escola de inglês hoje no Brasil virou o quê? Um conceito, uma data.
Porque o Halloween é uma festa que foi tirada lá da Irlanda, Cultura. os imigrantes irlandeses que foram para a América, e ela cresceu do jeito, a gente esteve pregando lá perto de Nova York, Newark, ou New Jersey, não lembro quando a gente foi ano passado, quando nós entramos em Nova York, a cidade inteira, a gente ficou ali bem perto Tudo da realmente Times Square, ali, decorado. a igreja colocou a gente, tudo decorado com bruxaria. As Então, você roupas, imagina a as quantidade de pessoas crente que andam tem com as ali, roupas, tudo, né? e os crentes estão ali. Então, eu vou repetir, você não pode se contaminar, tá bem? E aí, o papel do pai e da mãe em abençoar, ele é muito mais poderoso, abençoar em nome de Jesus, do que o papel do mundo querendo contaminar. Sim. É só É isso. o tanto de Jesus que tem na sua vida. É isso aí. É o tanto de Jesus que tem na sua vida, né? Então, ensinar desde cedo a criança, se você ensinar a criança no caminho, ele logo que, se ele for num lugar, numa festa, gente, até o filho ele nem gosta, né? Ele chega em casa, Não ele vai, não conta, quer não ir. vai, não quer ir, porque é isso que o pastor Lobo falou, assim, que cada vez mais a cultura, isso é cultural, isso é um apelo, muitas coisas é apelo cultural. Isso dentro das escolas, gente. Quer ver aqui uma coisa que a gente nem citou, também não vai dar tempo de entrar agora nisso, que é um contexto amplo, é o carnaval. O Uhum. que se tornou? A igreja, ela perdeu o carnaval pro diabo. Ela perdeu. Que era uma Então, o que a festa. igreja faz? A igreja vai, Recua, ela se recolhe. Vamos pro retiro. recua, Aí o que acontece? Aí que o diabo faz faz a a farra. festa. Aí tiveram igrejas que eu vi, isso é tão complicado, é tão polêmico. Tiveram igrejas que iam para a rua para evangelizar. Ah lá, a igreja está passando de carnaval. Não, ele está evangelizando. Sim, Então, gente, a gente tem que amadurecer muito. Eu vou até pedir para você que está seguindo a gente aqui no canal do YouTube, dá sua sugestão. Diz assim, não. Tem gente que vai dizer, não, não pode estar lá. Mas se ninguém estiver lá, quem vai evangelizar esse povo? você tem que ter cuidado com Quem essas que vai? coisas muito, essas É, regras. o Brasil se torna um campo missionário que vem um monte de gente, tudo que é país, da Alemanha, da França, da Europa, da Ásia, para o carnaval. Aí ele chega no Brasil só vê porcaria. Quem vai falar de Jesus para esse É, povo? Esse povo vai voltar para a Alemanha, para a Áustria, com a cabeça. para Irlanda. Ele vai voltar e não vai levar Jesus. Uma boa Então a gente forma, tem que trabalhar melhor isso aí. uma boa forma até de você ministrar na vida de uma pessoa, primeiramente, é você avaliar, ver se ela tem condição, discernimento, como é que está a vida dela, não é? Às vezes é uma pessoa que ela está tão fraca espiritualmente, tão pouco conhecimento de Jesus, você tem que falar, não, não é tempo. A gente tem Não é? que parar um pouquinho aqui. Gente, antes da gente fazer, você vai pegar a última pergunta aí. Vamos fazer o seguinte: o que você pensa aqui, o que você acha, tá bom? É, pode mandar sugestão aqui pra gente de perguntas pra gente discutir. A minha a fé é construída na palavra de Deus, tá bom? Você vai ver festas que o povo de Israel entrou e foi ritualmente contaminado. Ritualmente contaminado. Ali em Números capítulo 23, 24 em diante, você vai ver que houve uma praga em Israel, que eles comeram dos sacrifícios da idolatria. Vou avisar você aqui, que foram preparados pelas mulheres moabitas. Leia Números 24, vi uma grande praga sobre Israel. O profeta avisa, sobre a vida do povo de Deus não vale encantamento. Mas é o que eles fazem, eles não se preocuparam com o encantamento, mas não se preocuparam com o pecado. Então eles se deitaram. Então essas festas são festas carregadas. A chave da cidade é entrega para um demônio, gente. Vai lá o rei Momo e recebe uma chave, uma autorização, A cidade. das vezes, do próprio prefeito. Então, gente, tome cuidado com isso. Agora, não é o participar. Eu não participo de celebração de iniquidade de jeito nenhum, nem meus filhos. Mas eu me aproprio. Falo assim, não, eu vou pegar essa festa para mim, então. Então, eu vou fazer um retiro na igreja, eu vou aproveitar para ensinar, para aprofundar o evangelho, para evangelizar. Aí depende do teu coração, tá bem? Nossos livros estão na plataforma www.institutoexodos.com. Todos esses livros aqui a gente está tratando de assunto de guerra espiritual. Nós temos cursos online, são cursos muito profundos, lá no pastorlou.com ou no curso.pastorlou.com. Você vai lá, compra o teu curso, aluga o curso, a gente que faz o plano mensal. E também a gente vai ter aqui
de 15 a 26 de maio, uma viagem para Israel e a pastora Fabíola. Vamos levar você. Liga lá no 419-8802-8808. Tem mais uma pergunta? Amém, amém? Tem uma pergunta até sobre cursos, pastor. Já me inscrevi para fazer os cursos. Tem alguma ordem para começar? O que eu oriento para você? Você pode começar pelo Sangue nos Umbrais, o curso, Que é esse. quer pegar aí? Ou pelo Intercessão. Tá aí, é o último aqui. Ou esse aqui, ó. São livros que vão dar você fundamentos, mas é o seguinte, não fica, o pessoal pensa que fundamento ele vai ficar no raso. Não, você vai aprofundar. Esses dois, primeiro curso. O curso de discernimento espiritual, ele é mais robusto, ele vai te dar informações que são chamadas avançadas, né? Aí tem o Aliança de Almas, que eu trato de sexualidade, o Casa de Paz, que é um curso de cura, restauração e de bênção familiar, o Estágio de Guerra Espiritual, tá bom? E tem um curso que ele assim é o mais, eu vou falar assim, é o mais pesado, tá? Que é o Poder e Autoridade, que é sobre como quebrar pactos. É muito bom esse curso. Mas eu oriento fazer primeiro o Sangue nos Umbrais. Tá bom, gente? É isso. Deus abençoe. Continue seguindo a gente aqui. Você que não se inscreveu, se inscreva, deixe teu like e mande pra gente suas sugestões. Tchau, gente. Fique na paz. Deus abençoe. Esperamos que vocês tenham sido muito abençoados.